sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados. Ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era. Percebi que eu já era. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Meu amor, te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa, eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje
Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos os irmãos. Deixa eu ver aqui quem que já está conosco. Quero desejar um bom dia a todos, um excelente domingo. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Está conosco aqui a irmã Sandra, como sempre. O pastor Fábio Costa, o nosso superintendente de ensino do Distrito Rio Metropolitano. Obrigado, pastor Fábio, pela sua presença aqui conosco. A irmã Carla, João Vitor. Ô, Joãozinho, tudo bom, meu filho? Paz do Senhor. Samuel, paz. Fábio e Luana, paz do Senhor. Irmã Luciana.
Bom dia, Zenaide. Oi, irmã Zenaide, paz do Senhor, tudo bem? Carla, paz do Senhor. Irmãos, amém. Nós vamos então continuidade ao ensino que nós estamos estudando, que é o quarto artigo de fé da nossa igreja, tá? Nós estamos falando sobre as escrituras sagradas e aproveitando esse tema, nós estamos aqui fazendo uma espécie de resumo de bibliologia, tá? Nas primeiras aulas nós falamos sobre a questão da inerrância, da infabilidade, falamos sobre a inspiração das escrituras, né? Os princípios que regem a autoridade das escrituras sagradas. Nós falamos bastante sobre a segurança da inerrância, né? Sobre aquilo que nós temos como nosso manual de prática e conduta, que é a palavra de Deus. Nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente contém a palavra de Deus, mas ela é, na sua totalidade, a palavra de Deus para a nossa vida. E aí, na segunda aula, nós falamos sobre a organização dos livros, falamos sobre as divisões do Antigo Testamento, do Novo Testamento, falamos sobre os gêneros literários de cada livro, falamos um pouco sobre gêneros literários, falamos sobre alguns cuidados de interpretação diante desses gêneros literários, tá? Falamos sobre poesia, sobre narrativas, sobre profecias e alguns cuidados que precisam ser tomados na análise desses textos. Na última aula nós falamos praticamente a aula toda sobre hermenêutica, sobre método crítico literário de interpretação bíblica, lembra disso? Falamos sobre o contexto histórico do texto, algumas pesquisas, alguns elementos históricos e culturais que são importantíssimos para desvendar o significado do texto, para entender como que aqueles ouvintes lá no primeiro século entendiam aquilo que foi dito a eles. Falamos sobre gênero literário, sobre contexto, falamos sobre a importância de um contexto total, qual é a mensagem total do livro, qual é a mensagem do parágrafo, qual é a mensagem do capítulo, qual é a mensagem da frase, né? Nós falamos aquilo que diz assim, toda frase está dentro de um parágrafo, não, toda palavra está dentro de uma frase, toda frase está dentro de um parágrafo, todo parágrafo está dentro de um capítulo, todo capítulo está dentro de um livro. Então nós conversamos muito sobre hermenêutica na última aula. E hoje eu gostaria de encerrar essa aula, essa lição de bibliologia das escrituras sagradas, falando um pouco sobre o cânon e falando sobre as traduções, tá? Aquilo que eu prometi aos irmãos de entregar a resposta para a pergunta que não quer calar. A inoxidável pergunta: qual é a melhor tradução da Bíblia Sagrada? Qual tradução eu devo comprar? Qual tradução eu devo usar? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Amém? Vamos então começar da forma que nós devemos começar, que é orando ao Senhor e pedindo socorro ao Espírito Santo. Pai do Senhor, irmã Eunice, irmão João Batista, irmão Luciano, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, irmã Zenaide, né? Já falei. Vamos orar então, irmãos. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua igreja, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui, falando, Deus, não daquilo que nós achamos ou daquilo que nós temos como conhecimento humano, mas falando da tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos vivos, por estarmos diante dessa oportunidade de aprender mais de ti. E te pedimos socorro ao Espírito Santo, que nos ajude nessa hora, que fale ao nosso coração, que resolva, Deus, e dissipe qualquer dúvida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, Deus, abençoe o nosso distrito, o superintendente, pastor Sérgio, nosso pastor presidente, pastor Cláudio, abençoe o pastor Leonardo, Senhor, e toda a família. É o que nós te pedimos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Nos dê um dia abençoado ainda
e um culto maravilhoso à noite para a honra do teu nome. É assim que nós oramos e já te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E se você está me ouvindo bem aí, diga aleluia. Se você está ouvindo bem, diga glória a Deus. Maria Clara Oldenburg, que é a tradução, né, Maria? Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã Denise, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado pela... O diácono Fábio já deu rajada. Ih, é mistério, é mistério. O diácono Fábio já largou. É mistério. Amém, irmãos. Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Eu vou começar lendo novamente o artigo de fé. Toda aula eu começo lendo o artigo de fé. Para a gente ir... para nós irmos nos familiarizando com essa afirmação. Tá bom? Então vamos lá. Lili, me empresta aí um papel aí para eu limpar meu óculos aqui, por favor. Meu óculos está todo sujo. Maria é internacional, o diácono Fábio está falando, ela é. Ela mora ali na Nova São Pedro. Eu moro no Jardim Soledade. Muitos irmãos moram na Rua do Fogo. Outros moram no Poço Fundo. Para quem mora na Nova São Pedro, é internacional. É verdade. Bom, irmão, vamos lá. Irmã Gláucia, Pai do Senhor, bom dia. Diácono Samuel, camisa bonita, ó. Ministério de Louvor. Isso aqui, rapaz, era de um tempo que eu nem me lembro mais quando eu era convidado para tocar junto com o Ministério de Louvor. Mas não tem problema não, rapaz. Isso aí, o Senhor é comigo. Ninguém me convida mais, nem para cantar um hino. Nem para dar uma saudação me convidam mais. Mas não tem problema não. Pastor Leonardo chamam toda hora. Pastor Leonardo ministra, canta, levanta os braços assim, adora. Ninguém chama mais. Não tem problema não. Irmãos, abra a sua Bíblia aí. Em João. Tá? Capítulo 7, versículo 39. Vamos ler só uma referência para a gente poder ler o artigo de fé e a gente começar, tá bom? Deixa eu só limpar meus óculos aqui, irmãos, que esse papel aqui não adiantou não. Deixa eu ver aqui os comentários. KKK. Lilian, minha esposa, é um tadinho, né? É verdade, eu sou um pobre coitado. Irmã Glaucia, paz. Maria, tia Lilian, você foi jogado para escanteio. Lilian tá falando aqui para mim. Meu amor, mas o Senhor é comigo. Foi chorar porque ninguém chama ele para cantar. Diácono Samuel. É isso aí, Diácono Samuel. Não tem problema não. Pronto, já ganhou presente. Vejo reclamar das oportunidades do Ministério de Louvor. Amém. Vamos lá, gente.
Vamos deixar de papo aqui e vamos embora. Vamos trabalhar, porque a hora voa. Vocês sabem que a hora voa. A gente gosta de ficar conversando aqui, mas vamos trabalhar. Vamos lá. João capítulo 7, versículo 39. Tá? João 7, 39. Perdão, irmãos. Não é João 7, não. É João 10, 35. João 10, 35. João 10, 35. Diz assim, João 10, 35. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. E aí o artigo de fé vai falar assim: cremos na inspiração plena das escrituras sagradas. Vocês lembram que nós estudamos sobre inspiração, né? O Espírito Santo inspirou todos os autores, os escritores, durante toda a narrativa bíblica. Então, todo o texto, esse texto que nós temos como a Bíblia Sagrada, ele é inspirado por Deus. Vamos lá. Pelas quais entendemos os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, dados por inspiração divina, revelando sem erros a vontade de Deus a nosso respeito, em tudo o que é necessário para a nossa salvação, pelo que o que não se encontra nelas não pode ser imposto como artigo de fé, tá? Então, o nosso artigo de fé diz que a Bíblia é inspirada por Deus, que os 66 livros que compõem a Bíblia não contêm erros, e eles contêm tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. É isso que o nosso artigo de fé vai falar sobre as Escrituras Sagradas. Mas, como eu já disse, grande parte dessa matéria nós já vimos nas últimas aulas. Hoje eu gostaria, em especial, de falar sobre o cânon bíblico. Tá? Você sabe o que é cânon? Você sabe o que é o cânon bíblico? Quem sabe me dizer? O que é o cânon? Quando eu falo assim, o cânon bíblico. Alguém sabe me dizer? Essa pergunta é importante, porque como nós lemos no artigo de fé, nós consideramos como inspirados, como inerrantes, como infalíveis, nós consideramos como totalitários, como a nossa regra de conduta e prática de fé, os 66 livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. São 39 no Antigo e 27 no Novo. Mas, se eu lhe perguntar a seguinte coisa: como nós temos a certeza que os livros que são inerrantes, infalíveis, inspirados, são esses 66 livros? Porque nós sabemos que durante a história apareceram outros escritos, e não apenas esses 66. Esses 66 foram aqueles que foram decididos ou escolhidos como inspirados, inerrantes, infalíveis. Mas existem outros livros. Existem livros deuterocanômicos, existem livros apócrifos, né? E que não fazem parte desse compêndio de 66 livros. Então, entender o processo de canonização, entender a formação do cânon, é importante para entendermos o porquê que nós temos esses 66 livros. Por que, por exemplo, nós temos o livro de Hebreus compondo a Bíblia Sagrada e nós não temos o livro de Macabeus como sendo inspirado compondo a Bíblia Sagrada? O livro de Macabeus é um livro apócrifo, ou seja, nós não tem a inspiração divina, muito embora seja um livro histórico relevante, né? Nos livros de Macabeus, inclusive, consta a história do período interbíblico, aqueles 400 anos
entre Malaquias e o Evangelho, em que aconteceu bastante coisa relevante, principalmente em Jerusalém. Nós temos ali a história de Judas Macabeus, um revolucionário que acabou guerreando pela reconstrução de parte de Jerusalém e do templo. Mas isso não é tido como inspirado. Nós acreditamos nesses 66 livros que estão aqui como inerrantes e inspirados. Mas por que isso aconteceu? Como foi essa escolha? Quem decidiu quais livros entrariam e quais livros não entrariam? Você nunca se perguntou isso? Você nunca teve esse tipo de questionamento? Pô, se são 66 livros, quem que decidiu o que ia entrar na Bíblia e o que não ia entrar na Bíblia? É curioso pensarmos assim, né? E é até relevante pensarmos assim. Essa dúvida e esse questionamento é legítimo. Por isso que hoje nós precisamos conversar sobre isso, tá? Porque se você, por exemplo, pegar uma Bíblia católica, apostólica romana, você vai ver lá a presença de alguns livros a mais do que na nossa Bíblia, que são justamente alguns livros apócrifos. E aí, se essa pessoa te perguntar por que na sua Bíblia não tem esses livros, nós precisamos ter respostas para dar a esse respeito, tá bom? O diácono Samuel colocou: é o conjunto dos livros que compõem a Bíblia da gente. Amém. Irmão Gustavo está conosco. Bom dia, Pai do Senhor. Vamos lá, gente, olha só. Cânon é uma palavra grega, tá? Que significa cana ou régua de medir. Que por sua vez deriva de uma outra palavra hebraica, Canan, que significa vara ou cana de medir. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3, para nós lermos uma referência. Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Olha só. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires, tá? Então é por isso que nós temos esse nome, cânon, que significa cana ou vara de medir. Então, além de ser esse significado que é extraído lá de Ezequiel, na igreja se refere o cânon a uma regra de conduta, a um padrão de conduta, tá? Mas como que se deu esse processo de canonização? Nós, obviamente, tivemos muitos problemas para se chegar aos 66 livros. Primeiro, porque o Antigo Testamento não era dividido como é hoje, tá? Segundo, porque essa decisão foi feita por homens. Obviamente, como eu já disse, existiam muitos outros livros. Nós acreditamos que o Espírito Santo, obviamente, direcionou essas decisões, mas isso gerou muito conflito durante a história, principalmente nos primeiros séculos da igreja cristã. Vamos então dividir esse estudo, irmãos, em duas partes. Eu não vou falar de novo sobre inspiração das Escrituras, porque inspiração eu já falei. Nas últimas aulas nós falamos bastante sobre inspiração. Mas vamos dividir em duas partes. Primeiro, por que nós temos o Antigo Testamento com aqueles livros lá do Antigo Testamento? Tá? O Antigo Testamento ele é mais fácil de se resolver. Ele é mais fácil de nós chegarmos a uma conclusão elementar do porquê ele existe como é. Vamos ver aqui o que o texto diz da apostila. Não se sabe ao certo quando os textos do Antigo Testamento foram reunidos. Sabemos, todavia, que isso ocorreu antes de Cristo. Há duas correntes. Alguns rabinos atribuem ao rabino Esdras essa reunião, tá?
Outros conferem o feito aos escribas e fizeram a primeira tradução do Antigo Testamento. As escrituras já eram reconhecidas, as escrituras do Antigo Testamento já eram reconhecidas, compiladas e usadas nos tempos de Cristo e dos apóstolos. Tá? Por que nós temos a segurança de que o Antigo Testamento são livros inspirados pelo Espírito Santo e que nós temos como canônicos, ou seja, nós temos como palavra de Deus inerrante, infalível, tá? E absoluto. Por que nós temos essa segurança? Primeiro, alguns motivos. Primeiro, presta atenção. Deixa eu ver aqui só os comentários antes de eu começar a dar os motivos. Samuel está dizendo, foi um concílio que foi decidido, só não me recordo qual. Já já você vai se recordar porque eu vou falar aqui. Foram escritos nos anos em que a Bíblia não falou com o povo. Isso aí é no período interbíblico, irmã Luciana. Os que não entraram na Bíblia? Não, Maria. Os livros canônicos são os que entraram na Bíblia. São os 66 livros. Tá? Nós temos como livros canônicos os 66 livros que estão na Bíblia. Vamos lá. Por que o Antigo Testamento nós podemos dizer que ele é a palavra de Deus? Por que esses livros nós temos a segurança de que ele é a palavra de Deus? Primeiro motivo, primeiro argumento que eu vou apresentar. Jesus endossou o Antigo Testamento como escritura divina. João 17:17. Irmãos, pega a sua Bíblia e vamos lá, vamos nas referências. João 17:17. Evangelho de João 17:17. Vamos lá do 14 em diante. Capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tire do mundo, mas os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Ele está aqui ratificando a existência da palavra de Deus. Como nós estamos falando aqui do Evangelho, no primeiro século, a referência de palavra de Deus que Jesus tinha era o Antigo Testamento, certo? É óbvio que Jesus não podia fazer referência aos escritos de Paulo, que foram posteriores a ele. Então ele está fazendo referência aos escritos anteriores a ele. Portanto, o Antigo Testamento. Outro argumento, tá? Outro argumento do porquê o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus leu um de seus livros. Se nós olharmos o livro de Lucas, eu vou abrindo aqui e vou dando a referência, tá, irmão? Se você quiser olhar com calma depois, anota e depois você lê com calma. Lucas capítulo 4, versículo 17. Diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está lendo Isaías 61. Jesus está fazendo uma referência clara a um livro do Antigo Testamento, o que é mais um argumento que prova que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Vamos para o terceiro argumento? Jesus citou as divisões do Antigo Testamento. Isso é glorioso demais, meus irmãos. Jesus citou as divisões. Lucas 24, 27. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Olha o que Jesus vai dizer, citando as divisões do Antigo Testamento. E começou por Moisés,
por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava as Escrituras. Então Jesus aqui está fazendo a divisão do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento, na Antiguidade, era dividido entre lei, profetas e salmos. Então Jesus aqui está falando sobre a divisão do Antigo Testamento. Ele está reconhecendo um conjunto de escritos do Antigo Testamento. Tá ok? Vamos lá. Próximo argumento. Os apóstolos também citaram o Antigo Testamento. Citaram e endossaram como escritura inspirada por Deus. Até agora nós falamos de Jesus. Agora vamos falar dos apóstolos. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Tá? Então nós temos no Novo Testamento elementos que nos tranquilizam a entender que os escritos do Antigo Testamento são devidamente inspirados por Deus. Vocês entenderam, irmãos? Entenderam o motivo que nós temos segurança para afirmar que o Antigo Testamento é a palavra de Deus? Resta alguma dúvida? Coloca aí para mim se vocês têm alguma dúvida, comentário, coloca aí para mim. Vamos ter uma ideia? Eu tô com material aqui. Eu tô com material aqui que diz o seguinte, olha só para vocês terem uma ideia como nós temos a segurança de que esses 39 livros do Antigo Testamento são os livros inspirados. Eu tô aqui com um material que mostra as citações do Antigo Testamento que foram feitas no Novo Testamento. Ou seja, Jesus, assim como os apóstolos, todos os livros do Novo Testamento fazem menção aos livros do Antigo Testamento. Ou melhor, não todos os livros, mas as citações que são feitas no Novo Testamento a respeito do Antigo. E para só Jesus citou cerca de 24 livros do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tá? Do antigo cânon, né? Do Antigo Testamento, alguns estudiosos vão dizer que apenas 2 livros não foram citados no Novo Testamento. Que, salvo engano, irmãos, eu não vou aqui dizer com certeza, porque eu não posso dizer isso, eu não tenho esse material aqui na minha mão. Eu confesso aos irmãos que não está aqui. Eu li em algum livro desse aqui atrás, mas eu não estou aqui na mão. Mas os únicos que parece que não foram citados é Cantares e Ruth. Parece, tá? Todos os demais foram citados no Novo Testamento. Então nós temos segurança a partir do Novo Testamento para dizer que o Antigo Testamento é inspirado. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Olhando para o Novo Testamento, eu encontro citação da grandíssima maioria dos textos do Antigo Testamento. Então eu posso dizer que se Jesus fez menção do Antigo Testamento, se os apóstolos citaram os livros do Antigo Testamento, né? Isso nos dá a certeza, a segurança de que aqueles livros lá são inspirados. Tá? Os critérios que foram utilizados para fechar que o Antigo Testamento é devidamente a palavra de Deus foram os seguintes. Primeiro,
autoridade divina. Segundo, historicidade, a cronologia dos fatos correta, as histórias que foram arqueologicamente comprovadas. Terceiro, a autoria profética, Moisés, Davi, Salomão, Esdras, etc. Quarto, o período. 5, a língua que foi escrita, hebraico, aramaico. Aceitação, foram conhecidos pela comunidade judaica e foram aceitos. E a confiabilidade que foi atribuída a isso. Então o Antigo Testamento está fechado. A gente tem certeza que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, porque nós temos o apoio, o amparo, dentre outros elementos, do Novo Testamento que faz menção ao Antigo Testamento. Ok? Tá esclarecido a parte do Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Amém? Se você entendeu, se você concorda, dá um glória a Deus aí, para a gente poder partir para o Novo Testamento. Pai do Senhor, irmã Nádia, bom dia. Irmão Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Vamos lá, igreja. Se você entendeu, dá um glória a Deus, porque agora nós vamos partir para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o negócio aperta um pouquinho mais. Amém? Então vamos lá. Bom, se o Antigo Testamento é mais fácil de nós entendermos, porque o próprio Senhor Jesus citou o Antigo Testamento, e quem somos nós para duvidar da palavra de Jesus, né? Quem somos nós para questionar, por exemplo, os apóstolos através dos livros inspirados do Novo Testamento? Mas, se é mais fácil entendermos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento é mais fácil. Por quê? Porque o Novo Testamento só foi fechado, tá? Os 27 livros do Novo Testamento só foram decididos como divinamente inspirados, como inerrantes, como palavra de Deus, oficialmente, assim dizendo, institucionalmente, no Concílio de Cartago, que aconteceu em 397 depois de Cristo, tá? Então, depois de Jesus, 397 anos depois é que se resolveu, se reuniu e fechou. Não, esses 27 livros são os inspirados que têm que fazer parte da Bíblia no que diz respeito ao Novo Testamento. Então, você pode estar se perguntando assim, como eu já me perguntei muito. Poxa, mas o que me garante que esses homens que foram quem decidiu, porque nós não temos no Novo Testamento Jesus dizendo que 1 Coríntios é a palavra de Deus. Então eu perco esse elemento interna corpus no sentido de que esse elemento interno de convencimento, usando, por exemplo, as palavras de Jesus para me embasar. No que diz respeito ao Novo Testamento, eu não tenho esse elemento. Então foi uma decisão feita por homens, tá? Óbvio que nós temos a certeza que o Espírito Santo direcionou, que o Espírito Santo conduziu e que Deus proveu a reunião de forma concreta com a sua soberania. É óbvio, né? Mas como que nós podemos ter certeza que essa decisão foi acertada por esses homens? Tá? Existem alguns elementos que nos garantem isso. Em 397, no Concílio de Cartago, esses bispos se reuniram e decidiram que esses 27 livros eram os inspirados. E eles usaram alguns elementos para essa decisão. Porque, na verdade, irmãos, esses livros do Novo Testamento, eles já circulavam pelas igrejas. Tá? Não foi assim, eles não sentaram em 397 para escrever os livros. Os livros já estavam escritos e eles circulavam. E nesse período de circulação desses livros, alguns fenômenos foram observados. Por exemplo, apostolicidade. Todos os livros deviam ter sido livros escritos por um apóstolo.
tá? Tinham elementos de apostolicidade. Segundo, pensamento apostólico. Os livros deveriam ser assinados por um apóstolo. Terceiro, cristocêntrico. Todos os livros tinham alinhamento com a doutrina de Cristo Jesus. Tá bom? Quarto, progressão. O Novo Testamento é uma progressão, uma continuidade do Antigo Testamento. Quinto, confiabilidade. Verdadeiros nos seus ensinos sobre Deus, sobre criação e etc. Ou seja, os livros do Novo Testamento não apresentam contradição, nem com o Novo, nem com o Antigo Testamento. Período. Foram escritos até o século I. Próximo item, aceitação. Ele foi aceito pela comunidade cristã. O que acontece? Esses rabinos, esses bispos, quando se reuniram para avaliar quais seriam os livros, eles se reuniram porque estavam aparecendo muitos escritos, irmãos. Todo lugar que chegava tinha uma carta lá de alguém dizendo que era inspirada por Deus. Como que eles teriam certeza do que era realmente inspirado por Deus? Então eles se fizeram valer de alguns critérios, como eu já disse para os irmãos, e a partir desses critérios, eles começaram a observar aquilo que era confiável. Por exemplo, a carta aos Hebreus, vamos dizer assim. Eles perceberam o seguinte, que a carta aos Hebreus era reconhecida como inspirada tanto em Roma, como em Éfeso, como em Éfeso, como na Galácia. Então eles pensaram o seguinte, poxa, Roma não tem nenhum contato com Éfeso. E lá em Roma, mesmo sem ter contato com Éfeso, eles entendem que essa carta é inspirada. Em Éfeso, eles reconhecem que a carta é inspirada. Na Galácia, eles reconhecem que a carta é inspirada. Então, uma universalidade de entendimento de que isso é verdade. Isso foi um ponto importante para essa decisão. Outro ponto são citações que são feitas dentro do próprio texto. Quando um apóstolo faz referência a escritos do outro apóstolo. Tá? Outro ponto, irmãos, é a autenticidade do conteúdo. São cartas, são escritos que não se contradizem, tá? Que trazem um tipo de convencimento concreto e que não se contradiz, nem com o Novo Testamento e nem com o Antigo Testamento. Outro ponto foi verificar a apostolicidade. Quem escreveu isso? Esteve com Jesus, ou pelo menos esteve no período apostólico? Sim, esteve. Então, isso já é um elemento de confiabilidade. Tá? Quando nós olhamos, por exemplo, para Paulo, né, que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, mas que tem citações a partir de Lucas, a partir de Marcos, a partir de Barnabé, ele estava naquele contexto, isso traz uma confiabilidade de que ele realmente presenciou esses acontecimentos e que as cartas que ele escreveu contêm todos os outros elementos que são importantes nessa decisão. Tá? Então, resumindo, o Antigo Testamento é citado no Novo Testamento, que é um argumento fortíssimo. E o Novo Testamento, por mais que tenha sido uma decisão, entre aspas, dos homens em 397 d.C., no Concílio de Cartago, foi baseada em uma série de evidências que comprovam que o Novo Testamento também é inspirado, é a palavra de Deus, é inerrante, é infalível, e não há dúvida quanto a isso. Tanto é, irmãos, que esse cânon, ele não é mencionado, tá? A verdade é que em 397, esses homens só oficializaram algo que na prática já acontecia. Se você fosse em igrejas a partir do século II, por exemplo, né, no ano 100 e pouco depois de Cristo, as cartas que eram lidas e utilizadas já eram estas. Tá? Então, na verdade, eles só oficializaram algo que Deus já tinha provido como correto. Não é dizer que eles sentaram lá e aleatoriamente escolheram o que eles quiseram. Não. Eles perceberam e observaram que além desses elementos que existem,
a apostolicidade, a universalidade da aceitação das cartas, Deus, na sua soberania maravilhosa, já havia reunido esse material. Esse material já era aceito em igrejas que não se comunicavam umas com as outras. É a mesma coisa de eu, por exemplo, eu nunca fui na Austrália, certo? Vamos dizer, eu nunca fui na Austrália. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de comer tomate na salada. Tomate aqui, por mais que seja uma fruta, ele é consumido de forma salgada, ok? A gente come o tomate na salada. Vamos dizer que eu chegue e lá o tomate seja doce. Ele venda na feira com açúcar para você comer como se fosse uma fruta. Então eu vou sair de lá com essa dúvida. Poxa, será que o tomate é para comer salgado ou será que o tomate é para comer doce? Agora, é diferente de eu chegar aqui, comer o tomate salgado. E eu chegar lá na Austrália e pedir uma salada e vir para mim o tomate salgado na salada. O que vai vir na minha cabeça? Pô, o tomate é para comer salgado. Por quê? Porque a Austrália não tem contato nenhum com o Brasil. E aqui no Brasil a gente come salgado e lá come salgado. Então Deus, de alguma forma, convenceu tanto os brasileiros quanto australianos de que o tomate é para comer salgado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Bíblia. Quando você chegava em uma igreja, era lido 1 aos Coríntios. Aí quando você chegava em uma outra igreja que não tem contato nenhum com essa primeira, era lido 1 aos Coríntios. Então esses bispos perceberam o seguinte, poxa, se essa carta é aceita em tudo quanto é lugar, Deus direcionou essa carta como livro inspirado. Lógico, amparado por todos os outros elementos que eu já falei. Mas nós não temos como desconsiderar essa direção, esse governo diretivo de Deus para decidir esses livros. Então, o concílio em 397, na verdade, não escolheu. Na verdade, ele só outorgou, ele só oficializou algo que já estava escolhido pelas igrejas. Tá? Já era aceito, já era amplamente utilizado, já era amplamente reconhecido, e isso foi institucionalizado apenas lá em 397. Tá ok? Aí, gente, se ficou alguma dúvida, eu sei que o tema não é muito simples, tá? Mas eu estou tentando aqui explicar com a minha dificuldade, mas vocês me digam aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Luiz Felipe, Pai do Senhor, meu filho. Samuel, muito bom. Agora falta o concílio. Pai do Senhor. Samuel, foi Tiago que quase ficou de fora, né? Teve vários que quase ficaram de fora, Samuel. Por exemplo, o livro de Cantares foi muito questionado no que diz respeito ao concílio do Antigo Testamento, porque o livro de Cantares é uma carta de amor, né? Um livro de romance, tá? Mas foi decidido que ele é inspirado, ele é a palavra de Deus. Samuel, o pastor Renan uma vez ensinou que só oficializaram o que já era aceito pela autenticidade. Perfeito, foi o que eu acabei de falar, tá? Glória a Deus que eu fiz um comentário alinhado com o reverendo Renan, que é uma autoridade no assunto. Mas é verdade. Na verdade, o concílio só ratificou algo que já acontecia na prática, tá? Samuel, dúvida não, explicação boa. Obrigado, Samuel. Entendi, pastor. Excelente analogia do tomate. Irmã Sandra, se eu disser que eu entendi, estou sendo hipócrita. Não tem problema nenhum. Eu explico quantas vezes for necessário, irmã Sandra. Eu vou retornar aqui. Vamos lá. Acompanha comigo aí e vai comentando. No Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, nós não temos muita dúvida. Por quê? Porque o Novo Testamento faz referência do Antigo Testamento. Então, se Jesus mesmo falou sobre os livros do Antigo Testamento, quem somos nós para questionar, correto? Então, o Antigo Testamento é a palavra de Deus e o maior argumento para nós termos certeza disso são as palavras do Senhor Jesus e dos apóstolos, né, dos escritos depois de Jesus, que fizeram menção ao Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não tem dúvida. É a palavra de Deus, porque a gente tem menção dela no Novo Testamento, ok?
Até aí a senhora entendeu? Comenta aí para mim, que aí a gente vai partir para o Novo Testamento. Comenta aí. Não tem problema nenhum, irmãos. Nós estamos em uma aula, aqui é para tirar a dúvida mesmo. Tá? Não tem problema nenhum. Perguntem mesmo. Se não perguntar, aí é que eu vou ficar triste. Porque, amém. Beleza, irmã Sandra. Então, o Antigo Testamento está claro. Agora, o Novo Testamento, nós não temos esse elemento de convencimento claro, que é a citação de Jesus. Por quê? Porque ele foi escrito depois de Jesus. Então, Jesus não mencionou lá no Evangelho de Marcos, por exemplo, a carta aos Hebreus. Ele não mencionou porque não existia. Hebreus foi escrito depois do Evangelho de Jesus. Certo? Então, como que nós podemos ter certeza que esses 27 livros são os inspirados? Lá em 397 depois de Cristo, os bispos que reuniram esses livros, eles usaram alguns elementos para se convencer, tá? Dentre esses elementos, eles pensaram assim: esses livros foram escritos por apóstolos? Ou pelo menos dentro daquele período apostólico do primeiro século ali? Sim. Todos os 27 livros foram escritos até o ano 100 depois de Cristo, né? Por volta do ano 100. Segundo, esses livros todos falam sobre Cristo, eles têm Cristo como centro? Sim, todos eles são cristocêntricos. Amém, glória a Deus, mais um elemento. Terceiro, esses livros, eles têm alguma contradição com o Antigo Testamento ou com o Novo Testamento entre eles? Não. Eles não se contradizem em momento algum. Eles têm uma doutrina coesa, concisa. Glória a Deus. Mais um elemento. Show! Beleza. Mais um elemento. Esses livros, eles foram aceitos pela comunidade cristã. E aí eles perceberam o seguinte, irmã Sandra. Eles perceberam que esses 27 livros eram aceitos em qualquer lugar. Eles não eram questionados nas outras comunidades, mesmo que essas comunidades não se relacionassem umas com as outras. Certo? Então, isso deu para eles a certeza de que Deus, com a sua autoridade, com a sua soberania, havia reunido esses livros. Havia convencido as pessoas por onde eles passavam que ele era a palavra de Deus. Então, eles juntaram todos esses argumentos e, principalmente, a aceitação universal dessas cartas, desses livros, por onde eles passavam, e eles perceberam o seguinte: caramba, esses 27 livros são a palavra de Deus. E os livros que foram excluídos? Eram os livros que não tinham esses elementos. Por exemplo, existe um livro, eu não sei se é Enoque ou se é Macabeus, que ele não entrou nesses 66 livros. Nós não temos ele como inspirado, muito embora seja um livro histórico. E ele fala sobre o purgatório. É isso que a Igreja Católica usa para ensinar a doutrina do purgatório. De que alguém, quando morre, a alma fica aprisionada lá para poder pagar a penitência. Isso foi tirado de um livro apócrifo. Só que isso não tem amparo no restante da Bíblia. Não tem amparo. Então, quando chegou no concílio, eles falaram assim: ó, esse livro aí não é inspirado, porque ele se contradiz ao resto da Bíblia. Então, esse livro aí não é palavra de Deus inspirada. Ele não vai entrar. Certo? Então, eles usaram aqueles livros que não tinham contradições. Eles usaram os livros que foram escritos ali naquele período apostólico, né? Imediatamente após os ensinos de Cristo. E, principalmente, eles usaram os livros que já eram aceitos por todas as comunidades. Eu dei o exemplo do tomate, mas, por exemplo, eu poderia dar exemplo... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui um exemplo. Vou dar um exemplo ruim, tá? Vou dar um exemplo ruim. Idiota, mas vou dar um exemplo aqui para tentar. Por exemplo, por que nós sabemos que ingerir alimentos com a boca é o correto? Por que eu não pego, por exemplo, a comida, o arroz, e coloco aqui? Ou no meu nariz? E vou botando arroz no nariz? Por que eu sei que comer com a boca é o correto? A senhora pode dizer assim: ah, mas alguém te ensinou. Não,
Mas uma criança, na verdade, ela nasce e ela já tem natural de quando ela quer comer, ela coloca na boca, porque isso é um entendimento universal. Em qualquer lugar do mundo que a senhora chegar, as pessoas vão estar comendo com a boca. Mesmo que essas pessoas, por exemplo, um índio na selva que nunca teve contato com nenhuma outra comunidade no mundo, se ela se encontrar com um japonês, um índio que nunca viu outro ser humano, se encontrar com um japonês e eles dois sentarem para comer, os dois vão comer com a boca. Então isso dá certeza para o índio e para o japonês que é a forma correta de comer é com a boca. Quando esses bispos pegaram os livros, irmã Sandra, e eles perceberam que em qualquer lugar que eles chegavam, esses 27 livros eram aceitos como verdadeiros, como inspirados, eles se depararam com esse fenômeno da universalidade. E óbvio, juntando todos os outros elementos, foram escritos por apóstolos, não tem contradição, falam de Cristo, são dinâmicos, são progressivos e ainda são aceitos por toda a comunidade, eles falaram, não tem como. Isso não pode ser uma coincidência. Nós não estamos aqui diante de uma grande coincidência. Nós estamos aqui diante da autoridade de Deus, do poder, do governo diretivo de Deus, que reconheceu, juntou esses 27 livros e botou como eles inspirados. Então, quando eles sentaram lá em 397 para resolver isso, na verdade, eles não decidiram nada. Eles só reconheceram algo que já estava amplamente divulgado na igreja. A igreja reconheceu os 27 livros. Eles apenas institucionaram isso, daram assim uma regra, né? Dizendo que, não, são os 66 livros então. Né? É igual quando o pastor Leonardo fala assim, Deus chama, mas quem reconhece é a igreja. O que o pastor faz quando ele consagra, por exemplo, um obreiro? Quando ele fala de um pastor, o que o pastor faz? Ele está dizendo que aquele camarada ali é um pastor? Não, ele não tem poder para determinar quem é pastor e quem não é. Foi Deus que chamou. O pastor, quando ele consagra, ele está reconhecendo o chamado de Deus. Mas quem reconhece o pastoreio? É a igreja. É a igreja que olha para o menino e diz assim, pô, esse garoto aí é um pastor. Por quê? Porque ele tem postura de pastor. Ele fala como pastor, ele ensina como pastor, ele ama como pastor, ele cuida como pastor. Então, na verdade, quando alguém consagra um pastor, na verdade ele está reconhecendo algo que a igreja já identificou. A igreja está vendo que ele é pastor. Aconteceu uma coisa comigo, muito até constrangedora, porque eu não era pastor. Eu era um membro comum da igreja, né? Um membro, não era pastor, não tinha cargo nenhum na igreja, mas eu já pregava, eu já dava estudo bíblico, eu já dava escola dominical, e as pessoas começavam a me chamar de pastor. Os próprios irmãos, chegava um visitante, e ele ia até a mim e falava assim, oi pastor, não sei o que. E eu falava, não irmão, não sou pastor. Eu não sou pastor não. Tá? Então assim, já houve eu estou dando só meu exemplo, tá irmãos? Pelo amor de Deus, você me conhece, você sabe que eu não preciso disso. Eu estou dando meu exemplo para esclarecer melhor essa questão. Eu não era pastor ainda, institucionalmente, ou seja, eu não tinha uma carteirinha de pastor, mas a igreja já estava me reconhecendo como pastor. O que esses homens fizeram foi isso. Eles só deram a carteirinha de palavra para esses livros, porque, na verdade, a igreja já tinha visto isso, a igreja já estava reconhecendo, a igreja já chamava isso de livro reconhecido. Entendeu? A igreja daquele tempo já olhava para esses 27 livros como sendo a palavra de Deus. Entenderam, irmãos? Ficou mais claro? Se não ficou, vamos voltar, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para isso. E eu não estou com pressa nenhuma. Tá bom? Me fala aí, por favor. Vamos lá. Samuel. Diácono Samuel. Isso aí, irmã Sandra. Descasca o pastor. Espreme aí, que dessa laranja tem muito caldo, conhecimento. Tem nada, rapaz. Isso aqui tá murchinho. É Jesus. Entendi. Porque minha mãe botava... Jonathan, gostei do exemplo. Luciana, estou começando a entender um monte de coisas. Excelente.
Poxa, gente, obrigado pelo carinho, tá bom? Eu sei que isso aí, essas palavras são muito mais por mim do que pela lição. Mas obrigado mesmo. Eu amo vocês. Ele só dá exemplo bom. Samuel, Samuel. Vigia, varão. Amém. Então, irmã Sandra, fechando essa questão, o Antigo Testamento, dentre outros, nós temos a segurança de que o Novo Testamento faz menção ao Antigo. Quando Jesus cita Isaías, ele está dizendo para mim e para a senhora que o livro de Isaías é a palavra de Deus. Senão Jesus jamais citaria um livro que não é a palavra de Deus. Tá? E o Novo Testamento? Dentre todos os elementos, foram escritos por apóstolos, falam de Jesus, não se contradizem, foram reunidos ali naquele primeiro século, aquele primeiro período apostólico. Eles ainda foram reconhecidos universalmente em todas as igrejas. Tá? Então, o Concílio de Cartago, em 397, reconheceu que esses livros são a palavra de Deus. Eles não decidiram, na verdade, eles só reconheceram que os livros já estavam sendo aceitos como palavra de Deus. Fechado isso, vamos falar então sobre os livros apócrifos. Se nós temos esses livros, os 66, como palavra de Deus, inerrante, infalível, absoluto, autoritário, nós temos outros livros que nesse processo não foram reconhecidos como palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Se os argumentos para se reconhecer a palavra de Deus foram esses que eu falei, por que que um livro não seria reconhecido como palavra de Deus? Eu quero que vocês comentem aí agora, por favor. Se a gente estudou aqui agora, por que que os 66 são a palavra de Deus? Por que que os outros não seriam? Por que que em algum momento alguém disse assim, não, isso aí não é palavra de Deus, não. Isso aí tem até um valor histórico e tal, mas não é a palavra de Deus. Não é inerrante, não é infalível, não é inspirado. É apenas um livro de história. Por quê? Digam para mim aí. Por que que os livros que são conhecidos como apócrifos, ou seja, não inspirados, não foram incluídos nos 66 como palavra de Deus? Eu vou deixar vocês responderem aí e vou pegar uma água para mim em 1 segundo. Voltei, meu povo. Vamos lá. Vamos ver a resposta aqui. Samuel, por que não tem inspiração divina? Porque contradiz o restante da Bíblia. Glória a Deus. Esse aí é um elemento importante. Quando identificaram que um livro se contradizia com alguma parte da Bíblia, foi excluído na hora. Foi excluído na hora, tá? Muito bom, Samuel, parabéns. Diácono Fábio, ou irmã diaconesa Luana, né? Os dois estão juntos lá. Porque não há menção sobre eles no Novo Testamento. É mais ou menos, Fábio. Tem que tomar cuidado porque eu não tenho aqui agora o dado exato, mas parece que 2 livros do Antigo Testamento não têm referência no Novo Testamento. Mas eles não se contradizem com o Antigo Testamento, tá? Isso aqui é importante também.
Mas muito bom, boa observação. É também um elemento de avaliação, você está correto. Não é absoluto, mas é um elemento importante também. Maria não era falado nas igrejas, e nesse mas você chutou certo. Por exemplo, se você pegar um livro o Apocalipse de Judas, vamos lá, existem alguns livros assim que foram encontrados posteriormente. Eles não entraram por quê? Esse livro estava guardado na gaveta de alguém e universalidade. Ninguém conhecia esse livro, as igrejas nunca tinham ouvido falar nisso. Então também foi um elemento importante para essa decisão. Os livros tinham que ser reconhecidos nas igrejas, sim. Muito bom, Maria. Poxa, eu estou feliz que eu estou vendo que vocês estão pegando. Irmã Eunice, porque não existe uma autenticidade. Verdade. Livros que não têm no seu corpo, na sua estrutura, elementos de autenticidade. Você não tem comprovação histórica do que aquilo aconteceu. Por exemplo, nós sabemos que o apóstolo Paulo viveu. Nós sabemos que Lucas viveu. A história, a arqueologia, a historicidade disso é comprovado. Tá? Então são outros elementos também que são importantes. Muito bom, irmã Eunice. Muito obrigado. Gente, tem alguma dúvida quanto a isso? Tá? Então os livros que são chamados apócrifos, eles não foram reconhecidos como palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, tá? Não foram reconhecidos. Mas eles têm algum valor histórico bem relevante, tá? Então, os estudiosos, quando vão estudar, eles acabam recorrendo a esses livros porque ali tem algumas informações históricas importantes. Como eu já citei aqui, por exemplo, o livro de 1ª e 2ª Macabeus, conta a história de Jerusalém ali no período interbíblico. Tem alguma coisa que é importante, assim, relevante, né? Mas nós não consideramos eles como palavra de Deus, não. Não consideramos inspirados. Aí tem aqui só alguns exemplos de livros que não foram reconhecidos, tá? Que foram livros históricos, mas que não foram reconhecidos. Vamos lá. Que não foram reconhecidos. Vamos lá. Livro dos Jubileus, Martírio de Isaías, 1º Enoque, Assunção de Moisés, 3ª e 4ª Macabeus, a história de Aicar, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, tá? Atos de Pedro, Evangelho de Policarpo, Atos de Paulo, Epístola de Didaquê, Pastor Hermas. Foram muitos livros, irmãos, que apareceram e que não foram reconhecidos porque faltavam esses elementos aí de convencimento. Agora, só para a gente finalizar, houveram alguns questionamentos dos livros que estão na Bíblia, que foram superados. Por exemplo, se questionou o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus não tem a sua autoria definida. Alguns atribuem a Paulo, mas nós sabemos que o autor não se identificou. Nós não temos segurança para dizer quem escreveu Hebreus. Então chegaram a questionar isso. Mas os outros elementos, a universalidade, a historicidade, tudo isso convenceu, né, e deu certeza de que o livro de Hebreus é um livro inspirado. E muitas outras questões assim periféricas que na verdade são mais picuinhas, né? Picuinhas teológicas do que realmente relevante. Bom, com relação a cânon bíblico, por que os 66 livros são a palavra de Deus? Resta alguma dúvida? Eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Os 66 livros da Bíblia são a palavra de Deus, porque o Antigo Testamento é reconhecido no Novo Testamento, dentre outros elementos, e no Concílio de Cartago, em 397, foi reconhecido os 27 livros do Novo Testamento como palavra inspirada e inerrante de Deus.
Por quê? Porque esses 27 livros têm autenticidade, eles são históricos, eles foram reconhecidos universalmente, eles não se contradizem nem com o Novo nem com o Antigo Testamento, eles têm referências internas neles mesmos, então todos esses elementos nos dão segurança. Portanto, os 66 livros, os 39 do Antigo e os 27 do Novo Testamento, indubitavelmente, são a palavra de Deus. Amém? Tem alguma dúvida com relação a isso? Para a gente poder continuar? E agora eu vou falar sobre tradução da Bíblia. Maria Clara falou, os do cânon foram reconhecidos, os apócrifos não, certo? Perfeito. Quais são, então, os livros que compõem o cânon bíblico? Ou seja, os livros que a gente entende que são a palavra de Deus, que são reconhecidos como palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia. O nome disso é cânon. Se alguém te perguntar qual é o cânon bíblico, você pode responder. Os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Tá? E os apócrifos não são, eles não foram reconhecidos. Amém? Ficou claro, irmã Sandra? Se tiver alguma dúvida, a senhora fala, tá? Por favor. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A senhora, como qualquer outro irmão, se tiver alguma dúvida aí, me fala, por favor. Coloquem aí para mim. Não. Travou aí? Posso avançar, irmãos? Não sei se travou. Me digam aí. A irmã Eunice colocou assim, o livro de Tobias foi citado no Novo Testamento. Mas o fato de um livro ter sido citado no Novo Testamento, irmã Eunice, por si só não comprova a inspiração desse livro. Existem outros problemas teológicos que não são citados. Por exemplo, o Novo Testamento fala, por exemplo, sobre Herodes, né? Fala sobre César. Mas isso não outorga legitimidade a esses homens, só porque eles foram citados, tá bom? Então, a avaliação foi feita em um conjunto completo. Não é porque foi uma citação feita que esse livro é inspirado, porque ele pode ter lá contradições em outras partes que não vão ser levadas em consideração. O valor dos livros apócrifos são apenas históricos. São livros de história como qualquer outro livro. Como a história que conta... como o livro que conta a história do descobrimento do Brasil, tá? Então, beleza. Então, vamos avançar. Agora vamos falar sobre tradução bíblica. Eu sei que é isso que vocês querem falar. Qual é a melhor versão bíblica? Eu vou pegar aqui algumas versões para a gente poder conversar sobre isso, tá? Qual é, pastor, a melhor versão bíblica? Primeiro, antes de responder essa pergunta, nós precisamos entender o que é uma tradução bíblica. Como que isso se dá? Qual é o processo que isso funciona, tá?
Se a gente for hoje numa livraria evangélica, você vai ver lá Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Corrigida. Você vai ver lá Nova Linguagem e Tradução de Hoje, NTLH. Você vai ver lá Novo Mundo. Você vai ver a King James 1618. Não, 1816. Você vai ver a King James atualizada. Você vai ver a Bíblia de Jerusalém. Então você vai ver uma infinidade de tradução. E você chega lá para comprar uma Bíblia, simplesmente você não sabe o que você vai comprar. Porque são muitas traduções e a gente não sabe qual é a correta, qual é a melhor tradução. Antes de falar sobre tradução, nós precisamos entender o processo que leva a uma tradução. O que acontece, irmãos? Nós temos um texto original dos escritos, certo? Os autores dos livros bíblicos escreveram os livros. E esses textos são chamados de autógrafos. Só que esses autógrafos não existem mais. Você não vai achar a carta de 1 Coríntios original que Paulo escreveu lá. Você não vai achar. O que você vai achar são cópias que foram mantidas durante todos esses séculos que chegaram até hoje. Tá? Então, você vai pegar lá a cópia em grego de 1 Coríntios. A partir dessas cópias, tá? A partir desses manuscritos, que são antigos demais, os tradutores vão pegar e trazer essa tradução para o português. Como que se dá esse processo? De duas formas. Os tradutores utilizam basicamente duas formas de tradução, dois métodos, tá? O primeiro método é o método de equivalência formal. Guarda esse nome, equivalência formal. O que é isso? É a tradução palavra por palavra. Ele pega lá, the books on the table, né? Estou dando um exemplo aqui. O livro está em cima da mesa. Ok? Isso é equivalência formal. O autor traduz palavra por palavra e coloca na Bíblia. O outro método é chamado de equivalência dinâmica ou funcional. Alguns autores chamam de equivalência funcional, mas geralmente é tratado como equivalência dinâmica. Isso é uma espécie de parafrase. Em vez de traduzir palavra por palavra, na intenção de tornar o texto mais claro, o autor lê a frase e coloca no português aquilo que fica melhor entendido, ou seja, ele dá mais sentido ao texto, tá? Na frase em inglês, the books on the table, em vez de traduzir por o livro está em cima da mesa, ele pode colocar assim, o livro está na mesa. Tá? Em vez de o livro está em cima da mesa, ele coloca o livro está na mesa. Isso é equivalência dinâmica. Então, se a equivalência formal tem por característica a preservação da tradução mais literal possível, palavra por palavra, trazendo o hebraico e o grego para o português de forma mais literal possível, a equivalência dinâmica tenta preservar o entendimento do leitor. Ele quer te trazer uma tradução para você que seja mais inteligível possível. Ele quer formar um texto que você tenha a capacidade de entender com mais clareza. Então, eu já te adianto que a equivalência formal tem as suas vantagens e a equivalência dinâmica tem as suas vantagens. Quais são as traduções bíblicas que nós temos com mais equivalência formal, ou seja, com mais rigor de tradução literal, palavra por palavra? São as traduções mais antigas. Corrigida Fiel, Revista e Corrigida, a King James 1816. Todas essas versões, a tradução é palavra por palavra. Só que isso torna, irmãos, a Bíblia às vezes de difícil compreensão, tá? Vou tentar dar um exemplo aqui. Eu tô aqui com a minha Corrigida Fiel, tá? Vou tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um texto
bem difícil aqui. Calma aí. Quer ver? Eu vou achar um texto aqui que a gente vai poder dar um exemplo legal. Só um segundo. Só um segundo, irmãos. Olha só, a minha Bíblia aqui, Ezequiel capítulo 47, tá? Ezequiel capítulo 47, em uma Bíblia de equivalência formal. Aqui a tradução é palavra por palavra. Eles pegaram o hebraico e trouxeram para o português de forma rígida. Ele não tem muita preocupação se eu vou entender bem o texto ou não, tá? Vamos lá. Eu vou até abrir nessa outra. Quer ver? Vou abrir aqui no iPad para ficar melhor. Ezequiel, capítulo 47. Você conhece esse texto? É muito conhecido. Ezequiel 47. Olha só o que diz. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa à banda sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Aí, vamos lá. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Não faço a menor ideia do que é um cordel. 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. E as águas me davam nos joelhos. E fez passar, e as águas me davam nos lombos, e me fez passar mais 1000, e era um ribeiro, e não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Então, vocês estão vendo que aqui é um português bem difícil, né? Se você for pegar outras versões ainda mais fechadas, é mais difícil ainda. Agora, vamos lá. Para NTLH, que é uma Bíblia totalmente de equivalência dinâmica. Ou seja, aqui o autor não está preocupado com a tradução literal, palavra por palavra. Aqui ele está querendo preservar o entendimento. Ele quer que você entenda a Bíblia de forma mais clara. Tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel 47. Capítulo 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Então, aonde a equivalência formal fala a entrada da casa, aqui já é o templo, tá? Debaixo da entrada saía água que corria na direção leste. Então, onde está escrito aqui umbral da casa, ele está falando entrada. Então, umbral aqui é entrada. Tá? Então, debaixo da entrada saía a água que corria na direção leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por debaixo do lado sul, do templo, do sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou para o lado fora do portão, que você vê. Um riacho saía do lado sul do portão, com uma vara de medir. Então o cordel, ele está falando que é uma vara de medir. Mediu 500 metros. Então você vai perceber, irmãos, que uma Bíblia de equivalência dinâmica, ela é mais fácil para o leitor entender.
mas aqui não está a tradução literal palavra por palavra, tá? Respondendo então a pergunta que não quer calar. Qual é a melhor versão bíblica? É a versão mais rigorosa de equivalência formal ou é a equivalência dinâmica? Eu não posso te dizer que uma é melhor que a outra, porque depende, tá? Nós somos tradicionais e nós adotamos como cultura as versões mais tradicionais, que é a Almeida Revista Corrigida, e agora eu gosto muito da Corrigida Fiel, é a Bíblia que eu uso, tá? É a Bíblia que eu levo para o altar, é a Bíblia que eu prego, é uma Corrigida Fiel. É uma Bíblia muito tradicional, tá? Mas em alguns estudos eu uso várias versões, porque eu quero interpretar o texto. Tem coisa aqui que eu não vou entender, então eu vou utilizar outra, tá? Mas eu não posso dizer que uma Bíblia é pior do que a outra ou melhor do que a outra, tá? O que eu recomendo é que a gente use as versões mais tradicionais para a gente ter uma Bíblia parecida, né? Para nós, no culto, quando a gente for ler o Salmo lá, não ficar lendo cada um numa versão. Então, geralmente, a gente usa uma revista corrigida, uma corrigida fiel, até mesmo uma revista atualizada, apesar que eu não gosto da revista atualizada, não gosto dessa versão. Mas a diferença está essa. Por que existem tantas traduções? Porque existe, de um lado, a necessidade de manter o texto original traduzido e, do outro lado, a tentativa de tornar o texto mais claro, tá? Agora, por exemplo, a NVI. A NVI é uma excelente Bíblia. Ela não é nem tanto rígida assim e ela não é nem tanto aberta como essas mais modernas. Os irmãos entenderam a diferença das traduções? Por que existem diferenças de traduções? Por exemplo, quando eu vou fazer uma exegese de um texto, quando eu vou pegar lá um versículo e eu quero, por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz assim: resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. Aí eu vou pregar nessa palavra, ou eu vou fazer um estudo bíblico, e eu quero saber exatamente o significado dessa palavra descanso. Será que essa palavra está falando sobre o descanso físico, ou será que essa palavra está falando sobre o descanso eterno, na eternidade? Uma Bíblia mais fiel, mais literal, me ajuda. Porque eu vou pegar essa palavra, eu vou ver que em grego ela é sabatismo, e eu vou saber que ali a Bíblia está falando sobre a eternidade, sobre a glória, sobre a gente morar com o Senhor no céu, tá? Mas, por exemplo, se eu for ler a Bíblia toda, essa Bíblia aqui que é a da nossa igreja, a NAA, por mais que eu também tenha muita reserva com essa tradução, irmãos, deixa isso pra lá, enfim, mas eu tenho muito problema com essa tradução. Ela é uma Bíblia gostosa de ler, a leitura flui mais rápido. Então, vale a pena você ter uma Bíblia dessa para sentar e ler ela todinha na sua casa, vai ser uma bênção, tá? Mas, para a igreja, eu prefiro, tá? E é a Bíblia que a gente usa, é a Bíblia que o pastor Leonardo usa, é a Bíblia que eu uso, são as Bíblias mais tradicionais, que é a Corrigida Fiel, Corrigida Revista e Corrigida. Mas o processo de tradução é esse. Uns querem preservar mais a palavra. Aí você pode estar se perguntando assim, olha só a pergunta que você pode estar se fazendo. Pastor, então eu não posso dizer que uma Bíblia como a NTLH, que na verdade é como se fosse um comentário do texto, essa Bíblia não é a palavra de Deus. Porque ela não é a tradução palavra por palavra. Aqui o autor pode suprimir palavras e pode adicionar palavras se ele quiser dar um sentido melhor ao texto. E é verdade. Você tem razão. Você tem razão. Essa Bíblia, ela expressa a palavra de Deus. Mas ela não é literalmente a transliteração, a tradução literal, palavra por palavra do texto sagrado. Ela não é. Ela não contém. Tá? Muitas vezes ela vai variar as palavras para trazer o sentido melhor. Ou melhor, ela é a mensagem da palavra de Deus. Ela se preocupa em transmitir a mensagem de forma mais clara. Mas ela não é palavra por palavra a palavra de Deus. A Bíblia mais fiel que nós temos hoje no Brasil, as duas versões de Bíblia mais literais, ou seja, a tradução mais rígida de palavra por palavra dos escritos originais, são Corrigida Fiel, tá?
Almeida Corrigida Fiel e a King James de 1816. Mas a King James é difícil a leitura. Então assim, se você quiser uma Bíblia que é literal, que, pô, pastor, eu quero a palavra de Deus, palavra por palavra, mesmo que seja um pouco mais difícil de entender algumas coisas. Almeida Corrigida Fiel, que é publicada pela Sociedade Trinitariana Bíblica do Brasil. Para mim, hoje, é a melhor Bíblia do Brasil, é essa. Tá? Mas isso é uma opinião minha, pessoal. Eu não posso dizer que as outras também não são importantes, que são sim. Irmãos, dúvida com relação a isso? Respondendo a pergunta, qual Bíblia eu devo ter? Se você puder, uma Bíblia mais fiel, tá? Uma revista corrigida, que é a que você deve ter na sua casa, que é a que você usa na igreja, geralmente. E uma Bíblia, de repente, mais informal, para você fazer comparação. Agora, pastor, eu preciso disso? Não, você não precisa disso. Você tem um aplicativo de Bíblia no seu celular, gratuito, que tem lá todas as versões de Bíblia que você quiser no mundo. Então você não precisa ficar comprando uma Bíblia, tá? Você não precisa investir dinheiro nisso. Muito embora seja bom, mas dinheiro tá difícil, né, irmãos? Então compra a sua Bíblia se você ainda não tem. Se você tem, continue usando a sua Bíblia. Mas se você não tem ainda, está procurando, quer saber mais disso, porque você está querendo trocar de Bíblia ou comprar uma Bíblia nova, compra uma Bíblia mais fiel e as outras versões você consegue no celular de graça por meio dos aplicativos. Fica essa dica aí para economizar dinheiro e você poder pagar o lanche do pastor na cantina. Vamos lá? Vamos ver os comentários aqui para a gente encerrar. Maria botou equivalência formal, traduzir palavra por palavra. Equivalência dinâmica ou funcional. Tenta preservar o entendimento do leitor. Muito bom, Maria. Obrigado por esse resumo. Caramba, que legal. Glória a Deus. Maria, eu me perdi. Equivalência funcional é frase por frase? Mais ou menos. É óbvio que existem Bíblias que utilizam mais equivalência funcional e Bíblias que utilizam menos. Agora, vão haver passagens que o autor vai olhar para essa frase e vai tentar dar um sentido melhor. Então ele não tem a rigidez de te dar o significado de cada palavra por palavra. Ele pode te dar o significado da frase toda. Entendeu? Vamos lá. Samuel, eu tenho uma também, muito boa. Eu sei que você tem, a gente comprou junto. Glória a Deus. Jonathan, sim, a tradução ideal é ter logo uma de cada. Samuel, é o que eu disse. O ideal é você ter mais de uma para analisar e comparar os textos nos seus estudos. Lógico que você não vai ficar lendo, irmão. Poxa, eu vou ler a Bíblia toda, vou ler o Novo Testamento. Aí você vai ler as 4 versões? Você não vai ler nunca. A gente sabe que para ler uma já está difícil. Mas eu estou dizendo assim, eu vou fazer um estudo bíblico. Eu quero analisar um estudo. Aí é bom você consultar outras versões. Mas você tem um aplicativo no celular gratuito, irmãos, que tem um monte de versão. Não precisa disso. Estou só explicando para quem estão pensando em comprar uma Bíblia. Por que nós temos tantas traduções bíblicas no Brasil? E você chega na loja e você fica perdidinho. Você não sabe o que comprar. Jonathan, se lermos uma tradicional e não entendermos uma parte, temos na NTLH, corremos risco de confusão no que o texto realmente quer dizer? Olha só, Jonathan, a interpretação de texto, na verdade você consegue interpretar o texto de qualquer versão de Bíblia. Só que existem algumas palavras que pra gente hoje, né, no século XXI, são mais difíceis de entender. Aí você pode procurar um dicionário também. Você não precisa somente recorrer a outra Bíblia, tá? Mas em linhas gerais, as versões, mesmo que diferentes, elas vão dizer a mesma coisa, em palavras diferentes. Sandra, sempre pensei nisso, mas não tinha essa certeza. Amém, irmã, glória a Deus. Irmã Eunice, se a igreja nazareno usasse a Bíblia nazareno.
Irmã Eunice, nós não temos na nossa igreja uma versão oficial, como tem na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus usa a revista corrigida, a versão original deles é essa. É a que nós usamos também, geralmente, mas nós não temos uma versão oficial. Problema, e eu vou falar aqui, tá, irmão? Vou falar logo. O problema é que a nossa Bíblia, que foi, por exemplo, essa versão de aniversário aqui, ó, de 60, que eu ganhei de presente da igreja, que é da Igreja do Nazareno, ela traz a versão Nova Almeida atualizada. Tá? É uma boa versão. Eu tenho algumas ressalvas com essa versão. Porque a escolha, na verdade, não é muito fácil. A escolha de como que vai traduzir também não é fácil. Porque você vai ter textos, você vai ter manuscritos que são muito antigos, outros que são mais recentes. E aí o tradutor fica naquela, pô, vou usar o manuscrito mais antigo, vou usar o mais recente. E aí tem parte que pode entrar, parte que pode não entrar. Então eu acho que a escolha do texto que foi usado para a tradução da NAA nessa versão, eu penso que não foi muito adequada. É uma opinião pessoal minha, tá bom, irmãos? Estou falando aqui, não estou falando em nome da Igreja do Nazareno Central, estou falando minha, uma opinião pessoal minha, Márcio Bonifácio, tá? Tem uma parte aqui que eu particularmente tenho muita dificuldade, por exemplo, no livro de Romanos, quando diz assim, portanto, deixa eu abrir aqui numa versão mais corrigida, para ler exatamente como está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa versão NAA, o texto que foi utilizado para a tradução foi um texto que não consta essa segunda parte. Então eles usaram lá um manuscrito que acaba aqui, ó. Olha só o que diz Romanos capítulo 1, nessa versão NAA, que é a versão que foi usada na igreja. Agora, pois, já não resta nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Não tem a parte que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu penso que essa informação da parte B desse versículo é importantíssima. Muito embora existam outros textos doutrinários que não nos permitem acreditar que alguém não tem condenação em Cristo Jesus se ele não andar em espírito. Se ele andar uma vida de pecado, ele não tem condenação? Lógico que tem. Mas aqui, na versão mais original, essa verdade está expressa. Já nessa versão NAA não está. Só diz lá, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Eu acho que isso é um erro. É uma opinião particular minha. Por isso que essa NAA não é uma Bíblia que eu goste de usar no púlpito, nas aulas. Eu não gosto. É uma Bíblia de leitura mais fácil, mas não é uma Bíblia que eu acredito que seja a melhor. Eu tenho dificuldade com essa tradução. Mas é uma coisa minha, né? Na igreja nós temos como hábito usar a corrigida fiel, que é muito parecida com a revista corrigida. Nós temos o hábito de usar a revista corrigida, que é muito parecida com a corrigida fiel. Pode comprar uma revista corrigida que você está bem de Bíblia. Pode comprar uma corrigida fiel também, tá? Que você está bem de Bíblia. A Lohane está botando que foi uma adição de aniversário. É verdade. Nós não temos uma versão oficial de púlpito, não. Nós usamos muito a revista e corrigida. Tá? Irmãos, ficou alguma dúvida sobre isso? Sobre a aula de hoje? Sobre o cânon? Sobre os livros que foram decididos? Tá? 66 livros, o Antigo Testamento embasado no Novo Testamento. O Novo Testamento embasado em vários elementos, principalmente na universalidade, na aceitação universal desses livros. No Concílio de 397, em Cártamo, foi fechada a questão, e hoje nós temos os 66 livros como inspirados. Tá? Nenhuma palavra pode ser acrescentada à Bíblia. Tá? Então nós temos esses 66 livros como palavra de Deus, como inspirados, como inerrantes, como a certa palavra de Deus. Tem alguma dúvida, irmãos, sobre essa aula? Nós estamos finalizando hoje a parte de bibliologia, estamos finalizando hoje a lição
sobre esse artigo de fé, mas eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida para a gente poder orar e finalizar essa aula. Temos aí, irmãos, dúvidas? Então eu quero finalizar com a leitura de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Tá bom? Eu espero que o Espírito Santo fale melhor ao coração dos irmãos. Foi uma aula técnica, né? Essa parte das escrituras, a gente falou muitas coisas técnicas assim, mas eu penso que é importante para a gente saber por que eu creio na Bíblia, como interpretar a Bíblia, como respeitar os contextos, os gêneros literários, por que os 66 livros são inspirados, por que isso é a palavra de Deus, como isso aconteceu na história, tá? A Bíblia é realmente inerrante, não há nenhum erro na Bíblia. Isso tudo é muito importante, irmãos. Então, espero que possa ter esclarecido um pouco melhor, tá bom? Se houver alguma dúvida, eu estou à disposição, obviamente, para tirar, se eu souber. Se não, eu me comprometo em pesquisar para a gente poder resolver. Mas eu espero que tenha abençoado, tá bom? Só vou fazer menção de Apocalipse 18, capítulo 22, a partir do versículo 18, que vai dizer assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas deste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Às 19 horas nós estaremos na igreja. Depois dessa semana de oração, de busca, de madrugada, eu creio que o Senhor vai operar poderosamente no nosso meio nessa noite. Então chega cedo, irmão. Se programa para chegar cedo na igreja, para chegar com calma, para fazer sua oração, para chegar antes do culto ter começado, você poder dobrar o seu joelho, tá? Já iniciar o culto se consagrando, pegando fogo, porque hoje eu acredito que o Senhor vai tremer aquele lugar. Amém? Vamos orar então. Deus, obrigado. Obrigado por essa aula, obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pela vida, Senhor, do pastor Leonardo, de toda a família, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, a membresia, todas as famílias. Deus, ministrando assim cura, Deus, aqueles que estão doentes nessa hora, guardando os teus filhos, os familiares, guarda os nossos idosos, Senhor, o pessoal que está no grupo de risco, que não peguem, Deus, essa doença, e que se for da tua vontade de contraírem, que o Senhor cure, para que o teu nome seja glorificado. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor derrame chuva, Deus, de bênção no nosso culto, receba a nossa adoração, Deus, que a palavra entre no coração, que haja transformação, que haja restauração, Deus, que vidas sejam transformadas, é o que nós te pedimos. Nos dê um dia, uma tarde na tua presença, que as famílias sejam abençoadas, Deus, e que esse ensinamento ganhe morada no coração, na mente, e que o Senhor fale ainda muito aos corações dos teus filhos sobre esse assunto. Te agradeço pela oportunidade, pela tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua graça, sobre a tua igreja. E faço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome de Jesus. Fiquem com Jesus, hein?